Olá, meus alunos do 8º ano, sejam bem-vindos de novo. Vocês tiveram uma semaninha aí para descansar, né, das férias. Espero que estejam todos bem. Retornamos agora com material novo do volume 3. E eu quero que vocês abrem a apostila na página 2 e nós vamos falar sobre reprodução e vida. Acompanhem comigo lá. Então vamos lá, reprodução e vida. Eu quero que vocês observem bastante essa imagem aqui, ó. Por mais realista que pareça, essa imagem retrata uma escultura. Nela observamos uma idosa com um bebê. A vida de uma pessoa se caracteriza como um ciclo que se inicia com o nascimento e se encerra com a morte. A vida humana está em contínua renovação, graças à geração de descendentes. Então, já tem 3 perguntinhas aqui, ó, para vocês responderem. Pode responder no cantinho da apostila, aí nessa página mesmo, ou no caderno. Então, vamos lá. Número 1. Quais são as principais etapas do nosso ciclo de vida? Então, tem as etapas lá, né? Desde o bebê, criança, depois a fase adolescente, adulto e depois a idosa. Então, são as principais etapas do ciclo da vida. Número 2. O que aconteceria se de repente não houvesse mais nascimentos na espécie humana? Então, se não tivesse mais, se as pessoas não nascessem mais, o que ia acontecer com a espécie humana? Claro que, com certeza, ela ia ser extinta, como acontece com vários animais. Número 3. Como ocorre a geração de descendentes em outras espécies de seres vivos? Então, você vai ver algumas dessas espécies e como que ocorre essa geração. Vamos lá, acompanha comigo na página 3. Então, quais são os objetivos da gente estudar esse conteúdo neste volume 3? Então, vamos lá. Compreender os diferentes processos reprodutivos que ocorrem nos seres vivos, analisar as principais mudanças que ocorrem nas diferentes fases da vida humana, com ênfase na adolescência, que é a idade de vocês, justificar o papel do sistema genital do homem e da mulher na função de reprodução, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções, comparar o modo de ação de eficácia dos principais métodos contraceptivos, identificar os principais sintomas, modo de transmissão, tratamento e prevenção de principais infecções sexualmente transmissíveis. É isso que a gente vai ver nesse capítulo. Então, vamos lá. A partir deste volume, serão iniciados os conteúdos relacionados à unidade temática Vida e Evolução, e você estudará assuntos relacionados à biologia. Neste capítulo, serão explorados aspectos mais complexos das relações consigo mesmo e com os outros, com a natureza e com o ambiente. Certamente, você terá condições de protagonizar escolhas de posicionamentos que valorizem as suas experiências pessoais e coletivas, o autocuidado com o seu corpo e o respeito com o do outro, enfatizando o cuidado integral à saúde, que são fundamentais. Reprodução dos seres vivos. A imagem no início do capítulo, apesar de ser uma escultura, representa com grande exatidão várias de nossas características físicas. Para alguns seres vivos, o aspecto físico pode ser importante, mas há também aquelas características que definem um ser vivo e que nem sempre são visíveis. A organização celular e presença de metabolismo, a necessidade de energia e a reação a estímulos, a presença de ciclo de vida e a reprodução são características essenciais presentes em nós, seres vivos. Entre todas essas características, uma das mais importantes para a continuidade da vida é a habilidade dos seres vivos de se reproduzirem e gerarem novos descendentes, ou seja, a capacidade de darem origem a outros indivíduos semelhantes. Essa característica não está ligada apenas ao indivíduo, mas relacionada a um conjunto de indivíduos e a sua permanência ao longo do tempo. A reprodução, ela é essencial a todas as formas de vida. Então, existem 2 tipos principais de reprodução: a assexuada e a sexuada.
Então, como o próprio nome diz, assexuada e sexuada já fala o jeito que é essa reprodução. Então, esta aqui, ó, a sexuada, o próprio nome já está falando. Ela precisa do sexo para acontecer a reprodução. Então, precisa do sexo feminino e precisa do sexo masculino. Então, a junção dos dois gametas é formada a reprodução sexuada, que é a reprodução dos seres humanos e de alguns animais. E esta reprodução, a assexuada, esse A que vem junto com a palavra, o A significa ausência. Então, é a ausência do sexo. Ele não precisa ter o sexo em geral para acontecer essa reprodução. E vocês vão ver agora, passo a passo, dos dois tipos de reprodução. Então, vamos lá primeiro para a reprodução assexuada, que é essa que vem com A antes aqui, que eu acabei de falar. Na reprodução assexuada, ocorre a participação de apenas um indivíduo. Nesse processo, ocorre a formação de indivíduos geneticamente idênticos àquele que lhe deu origem. A reprodução assexuada, no entanto, não é muito vantajosa para a espécie, pois existe pouquíssima diversidade genética e os novos indivíduos gerados são praticamente idênticos entre si. Se uma variação ambiental prejudicar um indivíduo, acabará prejudicando todos os demais, pois todos têm a mesma característica. Pois isso, a variedade é importante, pois pode possibilitar melhores chances de sobrevivência no ambiente. A vantagem da reprodução assexuada é a de que ela é rápida e pode proporcionar um crescimento populacional bastante expressivo em um curto espaço de tempo. São exemplos de reprodução assexuada: a divisão simples, o brotamento, a partenogênese e a multiplicação vegetativa. Esses nomes aqui vocês podem grifar, que é importante, que são os tipos de reprodução assexuada, ok? Mais para frente vocês vão ver cada um deles, que jeito que é feita essa reprodução. Então, vamos para a página 4. Na página 4, vamos começar com o primeiro tipo de divisão assexuada, que é a divisão simples. Nós, nos seres vivos unicelulares, o que é unicelular mesmo? São os indivíduos que têm apenas uma única célula. Eles são unicelulares. A célula, ela faz a cópia do seu próprio material genético e depois divide-se ao meio, dando origem a duas células. É o que está acontecendo aqui no desenho, ó. Essa é a célula mãe, somente uma célula. Ela faz a multiplicação aqui, divisão do núcleo, que é essa bolinha interna, e depois ela mesma se divide, dando origem a outras duas células filhas idênticas à mãe. Então, é isso que acontece nesse processo que eu acabei de ler aqui para vocês, ó. Ela divide-se ao meio, dando origem a duas células praticamente iguais à célula inicial, ou seja, de um único ser vivo surgem dois. Então, de uma única célula vai surgir duas. Também chamada de cisciparidade, bipartição ou fissão binária, a divisão simples ocorre em organismos como bactérias, alguns fungos e protozoários. Então, esse tipo de divisão aqui, a divisão simples, ela acontece nesses organismos aqui, né? Em algumas bactérias, fungos e protozoários que causam doenças. Como esses organismos são formados por uma única célula, basta que ela se divida em duas para gerar um novo indivíduo, que é o que está aparecendo aqui. Alguns organismos multicelulares, que significa que são várias células, são capazes de se dividirem ao meio, originando dois indivíduos independentes e geneticamente iguais, semelhante ao que ocorre na divisão simples. Esse processo ocorre nas planárias. Agora vamos ver o brotamento, que é o outro tipo de divisão assexuada. O brotamento, em alguns animais, a reprodução assexuada ocorre por meio da formação de brotos
superficiais no indivíduo, como é o caso de algumas espécies de esponjas que está aparecendo aqui, ó. Hidras e corais. Nesse caso, o pequeno broto cresce e depois se destaca, dando origem a um novo indivíduo. O que está acontecendo aqui, ó? Esse é o brotinho que forma, depois ele solta aqui da principal, ele solta e dá origem a outro organismo igual esse aqui, ó. O brotamento também pode acontecer em organismos unicelulares, como leveduras, que é um tipo de fungo que está acontecendo aqui, ó. Ó os brotinhos que vão aparecendo, aí ele se desloca do organismo e forma outro. A próxima é a partenogênese. A partenogênese, do grego partenos, virgem, gênesis, nascimento, é um processo reprodutivo assexuado em que não ocorre a fecundação. Nesse caso, as fêmeas dão origem a um novo indivíduo sem a participação do macho. Ocorre apenas na divisão do gameta feminino não fecundado, originando um novo indivíduo. A partenogênese ocorre em abelhas para a formação do zangão. Ela também pode ocorrer em alguns crustáceos, lagartos, salamandras, peixes e aves. Possivelmente a ocorrência de partenogênese na natureza seja uma forma de aumentar a população de animais em regiões onde as espécies estejam ameaçadas, geralmente em ambientes degradados ou sujeitos a variados tipos de impactos ambientais. Se as fêmeas não encontram machos para acasalar, acabam gerando os filhotes sozinhas. Vamos para a próxima página. A próxima é a multiplicação vegetativa. Certas partes das plantas são capazes de gerar novas plantas. O caule da batata inglesa, que é aqui, ó, que vocês estão vendo, por exemplo, ele pode gerar ramos e depois a planta toda. Outras plantas podem originar novas plantas a partir de brotos que surgem de suas folhas, que é o que está aparecendo aqui, ó. Aqui é a reprodução assexuada na formação de brotos em uma folha e em uma batata inglesa. Tá vendo? Vocês já viram uns brotinhos nascendo na batata? E nas folhas também. Logo aqui embaixo tem Fazendo Ciência. A reprodução assexuada pode ser observada em algumas espécies de plantas. Há diversas maneiras pelas quais se reproduzem de modo assexuado. Podemos ver um exemplo disso realizando um experimento. Então, se a gente pegar, né, um vasinho de violeta africana, uma tesoura, copo, água, vaso com terra, palito descartáveis, dá pra gente fazer essa experiência, bem simples, e vocês podem fazer aí em casa, ó. Primeiro, seguir o passo a passo. Como fazer? Número 1, corte 3 folhas da violeta bem rente à terra. Então, lá bem junto da terra ali, corta que fique os cabinhos, o caulezinho. Escolha as folhas mais velhas. 2. Coloque cada uma dessas folhas em um copo com água presa com palitos, conforme a imagem, ó. Prende ali com palito, coloca pendurado no copo com água até o caulezinho chegar aqui na água. Observe diariamente a ponta do pecíolo, essa ponta aqui, ó, da folha. Quando houver raízes medindo cerca de 2 centímetros de comprimento, coloque essa folha na terra fofa em um vaso. Regue a terra sem excesso, mantendo sempre úmida. Evite molhar as folhas. Coloque o vaso em lugar bem claro, mas longe da luz solar direta. Os resultados. Se a gente fizer essa experiência aqui, vocês podem responder aqui já, ó. Número 1. Por que podemos dizer que essa é uma maneira de reproduzir uma planta assexuadamente? Igual eu expliquei aqui para vocês, que tipo de processo que é esse que ocorre nessa experiência que eu falei para vocês? É uma das divisões assexuadas que eu acabei de falar aqui. Número 2. Se a planta de onde foram retiradas as folhas tiverem flores rosa, qual será a cor das flores das plantas filhas? Então, o que eu expliquei para vocês? Que esse tipo de reprodução, ela acontece e o resultado, ela fica idênticas à mãe. Então, se as flores são rosas, que cor que vão ser as flores das plantas filhas? Muito fácil. Número 3. Podemos afirmar que nosso experimento produziu clones da
planta inicial. Pesquise o que é um clone. Então, vocês vão pesquisar aí na internet o que significa um clone e vão escrever aqui, pode escrever com as palavras de vocês. Certo, galera? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Semana que vem, vamos estudar a reprodução sexuada. Até a semana que vem, galerinha. Tchau, tchau!